Fala galera do X, como é que estão as coisas? Espero que bem. Olha só, hoje eu, Fernando, vamos falar um pouquinho com vocês sobre progressões. Que raio é isso? Progressões aritméticas e geométrica. Bom, isso trata-se de sequência numérica. Então nós vamos falar desse conceito de uma maneira tranquila, tá certo? E depois nós vamos fazer alguns complementos. Essa vai ser uma primeira aula sobre este assunto. Tá? Eu gosto de trazer os dois assuntos juntos, PA e PG, progressão aritmética e geométrica juntas, para você ter um ponto de comparação, tá certo? Então, se liga aí, que depois a gente vai discutir como é que isso cai no Enem. Vem comigo. Para entender um pouquinho disso, nós vamos dar uma olhada lá numa plateia, uma plateia de cinema, vamos pensar assim. Olha lá. Então, tá aqui, ó. A sequência é um conceito matemático que se aplica a diversas situações do cotidiano. E aí? Vamos pegar um exemplo. Olha só, que interessante. Nós temos aí uma quantidade de assentos na primeira fila de 25, certo? Na segunda fila, 28. A terceira fila, 31. E aí, sucessivamente, isso vai aumentando. Veja só, parando aqui um instante, olha para essa sequência: 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você já deve ter percebido aí algo que a gente chama de padrão. Um padrão que está acontecendo. Ahá! O padrão está revelado! Aumentou 3 unidades em cada um. Isso, pessoal, identifica uma progressão aritmética. Aumentando a mesma quantidade, tá? Sequencialmente, o mesmo valor, isso nos determina uma progressão aritmética. Não precisa ser sempre progressiva do ponto de vista de adicionar. Eu posso também ir subtraindo. Tá certo? No nosso exemplo aqui, a razão aí, que é instantinho que está aumentando, é positiva. Continuar nos slides aqui. Legal esse negócio, tá diferente, não é verdade? Vamos lá. Bom, então temos aí o conceito de PA definido, nesse exemplo, aumentando de 3 em 3 unidades, certo? Agora, olha só, observa aí o que está acontecendo, olha só. A segunda fila, então, é o valor anterior somado 3 unidades. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um adicionado aqui uma vez o 3. E o que acontece depois? Bom, eu fazendo ali esse 1 vezes 3, no seguinte eu vou ter 2 vezes o 3, pensando lá, sempre relacionado ao primeiro, tá? E isso vai acontecer item a item. O que eu quero que você observe... Opa! Voltei aqui o slide um pouquinho, vou passar aqui. O que eu quero que você observe é que quando eu estou na fila 2, eu adiciono apenas uma vez o 3. Quando eu estou na fila 3, eu adiciono 2 vezes o 3. Quando eu estiver na fila 4, eu vou adicionar 3 vezes o valor 3. Ok? Então perceba que eu sempre estou adicionando um valor, uma unidade a menos do que na fila que eu estou. Pensando neste exemplo aí, certo? Então vamos continuar aqui a nosso caminhar. Olha lá. A quarta é igual a 25 aqui acrescentado 3 vezes a razão, né? Então, a 5, fila 5, vai ser 4 vezes, a fila 6, 5 vezes, a fila 7, 6 vezes. Um a menos em cada uma, tá? Então, vamos seguir. Completamos. Ou seja, sempre eu estou fazendo um a menos. Olha aqui a revelação da nossa regra. Que lindo! Olha só, eu tenho lá o valor inicial
e n menos uma vez o 3. Quem que é esse n menos 1? É a posição que o elemento está na sequência. Certo? Muito bem. Vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu guardar a caneta aqui. Tcharam. E vamos seguir. Vamos apagar a tela primeiro. Pronto. Agora a gente consegue seguir. Bom, se a gente usar essa formulinha, a gente consegue achar a posição, a quantidade de cadeiras disponíveis em cada fileira. Basta eu usar o N, que é o quê? A fileira que eu quero. Eu quero lá a fileira 15. Eu vou pôr o 15 no lugar do N. Então vamos acompanhar o que vai acontecer. Viu? Achamos o valor da fila 10. Essa formulinha aqui, ó, essa formulinha é a fórmula que a gente chama de termo geral, tá? O valor que eu quero na sequência é o meu primeiro termo, mais n menos 1 vezes a razão. A razão é o tanto que está aumentando ou diminuindo a cada item, tá? Vamos pegar aqui, vamos ver o andamento dela, ó. Pronto! Lindo! Beleza? Vamos fazer uma comparação agora com progressão geométrica. Aqui nós vamos mudar de exemplo. Olha só, vamos imaginar uma árvore aqui, genealógica, tá? E aí a gente tem um garotinho, o garotinho tem mamãe, papai, e aí vai começar os avós, bisavós, e nós vamos discutir essa quantidade. Se liga aí. Então lá, ó, o jovem tem um pai e a mãe, tem 4 avós, 16 tataravós, 8 bisavós, 16 tataravós, e assim por diante. Veja o que está acontecendo. Está crescendo mais rápido do que a PA. Essa é a PA. Oh, essa é a progressão geométrica, tá? Então, quando a gente fala que alguma coisa está crescendo de maneira geométrica, é porque o volume, a rapidez de crescimento é muito maior. Perceba que nós estamos dobrando a quantidade a cada momento. Então, eu tive o 2, foi para o 4, 8, 16, 32, 64. Se continuar, 128, 256, 512, 1024. Rapidinho cresce. Então, nós estamos falando de um crescimento muito maior, tá? Vou continuar. Vamos lá. Aqui nós estamos indo 1 a 1. Perceba que agora mudou o formato aqui, ó. Antes a gente estava somando, né? Agora eu estou multiplicando e eu estou usando expoente. Lembra lá da aula de potência? Estamos usando expoente. Então aqui eu tenho 2 ao quadrado, porque eu estou no terceiro momento. 2 ao cubo no quarto momento. 2 à quarta no quinto e 2 à quinta no sexto momento. Então agora o expoente é uma unidade a menos em cima da razão, tá? Do crescimento da minha sequência numérica, tá certo? Bom, com isso, nós temos aqui então, olha só, a posição n, que seria o lá na frente, nós vamos ter n menos 1 no expoente. É sempre 1 a menos, tá bom? Depois nós vamos ver isso de outra maneira também, para facilitar o entendimento de vocês. Vamos ao próximo item. Olha a árvore, que bonitinha. 2 elevado a 2 elevado a n menos 1. Essa aí é a regrinha para este exemplo aqui, tá bom? Para este exemplo. Muito bom. Se eu tiver lá, ó, no 12º momento, 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 é 2048, ou seja, tem 4.096 pessoas. Olha a formulinha que ela é um pouquinho diferente do que a gente tinha na PA. Vamos voltar aqui, ó, rapidinho, para você ver novamente. Ela é um pouquinho diferente, por quê? Porque ela não usa a soma, ela tem ali o expoente, né? Então, o valor final, né, a posição que eu quero, é a inicial vezes a razão elevada a n menos 1. Então, se liga aqui.
que ela é um pouquinho diferente daquela que a gente está acostumado, não é? Então, olha só, se eu comparo as duas, perceba que ela tem uma situaçãozinha parecida, olha só. Perceba onde que fica a razão da PA, onde que fica a razão da PG. E olha se nós formos calculá-las e comparar o crescimento das duas. Calculando com N1, como é que fica a PA? E como fica a PG? Igual. Mas e no segundo passo, com o item 2, usando N igual a 2, o que acontece? Agora eu já tenho um valor bem diferente. E se eu tivesse o 3? E se eu tiver o 4? O crescimento é muito mais rápido, tá certo? Então, olha só. Bom, deixa eu deixar aqui a última coluna. Perceba que o crescimento da progressão geométrica, ela é muito mais acentuada, tá? Ela não é linear. Essa daqui, ela é linear. Fica aí a dica, beleza? Então, vamos dar uma olhada. Olha só, vem comigo aqui, ó, nesse quadro, olha só. Lembra que nós estávamos discutindo sobre a PA? Beleza. Olha só, a progressão aritmética, então, é uma sequência numérica, né? Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. 2, 5, 8, 11 e 3 pontinhos. Ou seja, isso aqui eu tenho um crescimento, neste exemplo aqui, também aumentando de 3 em 3, tá? Isso daqui, ó, esse primeiro termo, que é o 2, a gente chama de A1, tá? O A2, que seria o segundo termo, é o 5. O terceiro termo é o 8. E assim sucessivamente. O que acontece? Quando eu quero achar um termo qualquer, eu tenho o quê? O valor do primeiro termo somado a n menos 1 vezes a razão. Quem que é aqui isso? Olha só, aqui no caso, o 2, e a razão neste caso aqui, a razão, ela é nada mais, nada menos do que 3. Por quê? Porque é o tanto que está aumentando. Para descobrir a razão, eu pego um elemento e subtraio o anterior. Isso aqui é a razão, certo? Tem várias curiosidades para discutir aqui. Por exemplo, se eu olhar dois números aqui, ó, perceba que esse elemento é a média aritmética entre os dois. 2 mais 8, 10 dividido por 2, 5. Tem bastante curiosidade para a gente discutir sobre PA. Só que nós não vamos explorar todos esses elementos. Por quê? Porque não são todos esses elementos que vão aparecer no Enem, e eu quero fazer uma outra aula sobre isso com vocês. Olha só, uma coisa que nós não abordamos ainda. Nós podemos somar vários elementos de uma PA? Podemos. E como é que a gente faz para somar vários elementos da PA? Olha só, vou pegar essa PA aqui finita, minha, do exemplo, e vamos pensar o seguinte, que eu quero somar esses 4 elementos. Vou pôr mais aqui, ó. Vou pôr mais alguns, ó. Vou pôr o 14 e vou pôr o 17. Só para a gente enxergar o que acontece. Isso aqui, pessoal, foi discutido numa aula do Gauss, quando o Gauss tinha 13 anos. O professor pediu para somar do 1 ao 100. Na época não tinha celular, não, você cada calculadora. Então o menino estava lá, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, e vai embora, até chegar no 100. E aí o Gauss pegou e falou, cara, mas se eu pegar o primeiro número e somar com o último, se eu pegar o segundo, somar com o penúltimo, dá o mesmo valor. Olha só, nós não vamos usar o exemplo do Gauss, vamos usar o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Soma esses dois caras, dá 19. E se eu somar o segundo com o penúltimo? Vai dar 19. E se eu somar o 8 com o 11? Vai também dar 19. Sempre vai dar 19? Acontece, ele matou a charada. Basta eu pegar o primeiro número, somar com o último, que eu vou chamar de AM. Quando eu vou contar a quantidade de números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, eu tenho quantas somas? 3 somas. Eu sempre tenho o quê?
a metade. Então, eu vou ter que dividir por 2, porque é a quantidade de somas que eu tenho. Vezes aqui, ó, quantidade de números. Então, no caso, a soma de n elementos é isso. Se eu estivesse fazendo essa sominha aqui de cima, eu ia fazer aqui, ó, a soma desses 6 elementos seria 2 mais 17 vezes 6 dividido por 2. Ou seja, 19 vezes 3, que seria 57. Se você somar todos esses números aqui, ó, você vai encontrar o 57. Gauss é um cara esperto. Gauss é um cara esperto. Tá? E a PG, o que acontece na PG? A PG ela tem o comportamento diferente, né? Ela é multiplicativa. Então, se eu pegar a progressão geométrica, eu sempre tenho uma evolução diferente. Então, vamos imaginar o seguinte, que meu primeiro termo seja 5. E depois eu tenha 15. E depois eu tenha 45. Opa. Vou arrumar esse 3 aqui, ó. 45. Ficou feio demais, né, gente? Vamos limpar. Opa, vamos lá, começar aqui de novo. Ó. Meu primeiro elemento lá era 5. Depois 15. Depois 45. Depois 135 e por aí vai. Olha que legal. Perceba aqui que nós estamos tendo uma situação diferente. Por quê? Porque está aumentando muito rapidamente. E o que está acontecendo? Eu estou fazendo aqui, ó, vezes 3. Como eu estou fazendo vezes 3, isso aqui faz um crescimento muito mais rápido. Isso aqui é uma progressão geométrica, tá? O termo geral da progressão, vocês viram lá que é isso aqui, ó. Razão, representada pela letra Q, elevado a n menos 1. Né? N menos 1. Bom, é uma situação diferente, né? Diferente da PA. Vamos escrever esse n menos 1 aqui mais bonitinho para você. Aqui, ó. N menos 1. O crescimento é de maneira exponencial, muito mais rápido. Pessoal, o que acontece nesse tipo de situação de crescimento? O exercício não vai poder te exigir nada muito grande, porque fazer isso na mão não vai rolar. Não vai rolar. E você vai perder tempo. Então, dessa forma, ele não vai cobrar isso desta maneira, tá bom? Vai faltar 2 partes para discutir com vocês, que são algumas propriedades extras de PA e algumas somas finitas e infinitas aqui da PG, que a gente vai fazer num próximo momento. Eu quero discutir agora 2 exercícios com você. Então, nós vamos lá para os exercícios.